Retrospecto da avaliação em larga escala no Brasil. Trabalho desenvolvido pelo aluno Francisco César Martins da Silva. É no ano de 1988 que são ensaiadas as experiências de avaliação em larga escala na educação básica que, com reformulações importantes, ainda hoje estão em vigor. O Ministério da Educação, MEC, realiza uma aplicação piloto do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público, SAEP, de primeiro grau, nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte. É a partir de 1992 que a avaliação externa em larga escala passa para a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão do MEC. Nesta época, paralelamente, iniciam as primeiras experiências de avaliações em nível estadual. No ano de 1993, desenvolve-se o segundo ciclo SAEP, mantendo a perspectiva participava da fase anterior. Nesta fase, o INEP convoca especialistas em gestão escolar, currículo e docência de universidades para analisar o sistema de avaliação, buscando assim legitimidade acadêmica e reconhecimento social. É no ano de 1995 que o sistema de avaliação assume um novo perfil reforçado por empréstimos com o Banco Mundial, BM, e pela terceirização de operações técnicas, passando a chamar-se Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. A partir daí, as funções do MEC se restringem à definição dos objetivos gerais do sistema de avaliação. Os professores da universidade passam a ter posição subalterna, bem como as administrações locais veem reduzida sua ação ao simples apoio logístico na fase de aplicação das provas. A partir de 1995, portanto, ocorre uma reordenação na avaliação em larga escala da educação básica na direção de uma centralização de decisões na União e um correspondente afastamento da participação dos estados, o que reforça que estes criem suas próprias estruturas avaliativas. A avaliação passa a ocorrer de 2 em 2 anos, focando 2 componentes curriculares: português, leitura, e matemática, solução de problemas. A característica do SAEB é ser uma avaliação amostral de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e de 3º ano do ensino médio, envolvendo estudantes das redes públicas e privada, de zonas urbanas e rurais, oferecendo informações passíveis de serem tratadas por localização rural ou urbana, por dependência administrativa, por unidade da federação, por região e na totalidade do país. No final do ano de 1996, a Lei nº 9.394 é promulgada, reafirmando o papel da avaliação externa e tornando imperativo o processo de avaliação, exigindo sua universalização. No ano de 1996, outro importante passo foi dado, agora no sentido do financiamento da educação básica, assegurando condições para a qualidade da educação e o provimento de insumos indispensáveis em quantidade e variedade. Trata-se da Emenda Constitucional 14, que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, implementado em 1998 com vigência até 2006, visando garantir um valor por aluno, correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, o qual, definido nacionalmente, assegura também recursos para o pagamento de professores em efetivo exercício no magistério do ensino fundamental. 10 anos depois, considerando a expectativa de ampliação da obrigatoriedade ao ensino médio e à educação infantil, a Emenda Constitucional número 53 cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, regulamentado pela Lei nº 11.494 e pelo Decreto nº 6.253, com vigência de 2007 até 2020. A avaliação em larga escala na década de 1990 se desdobra em múltiplas modalidades. A avaliação da educação básica, que se reduzia ao SAEB, amostral, focado em competências em leitura e matemática, passa a contar, em 1998, com outro instrumento, agora instituído com o objetivo de verificar o comportamento de saída do ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM.
Este extrapola o objetivo de avaliar as aprendizagens realizadas pelos concluintes do ensino médio no momento em que subsidia a engrenagem organizada nacionalmente para o ingresso no Sistema Federal de Educação Superior Pública, substituindo, em muitos casos, a prática do vestibular como forma de seleção para o ingresso no ensino superior. O Enem foi progressivamente adquirindo espaço e força em decorrência de 3 eixos de questões. Primeiro, com a adesão de universidades que passaram a considerar os resultados obtidos pelos estudantes para o ingresso no ensino superior. Em segundo lugar, com o programa Universidade para Todos, ProUni, cujo critério de ingresso no ensino superior apenas considera os resultados do Enem. Em terceiro lugar, com a implantação do Sistema de Seleção Unificada, SISU. O SISU, criado e gerenciado pelo MEC, é uma estratégia importante de fortalecimento e institucionalização do Enem. O SISU consolida os resultados do Enem como prova única de seleção para instituições de ensino superior. Cada vez mais instituições de ensino superior, IS, públicas, universidades federais, universidades estaduais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia, bem como IS particulares, adotam o Enem como processo de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. Os candidatos aos cursos das IS públicas participantes do SISU submetem-se a um processo centralizado de oferta de vagas, o que passa a configurar um Sistema Nacional de Ensino Superior Público. No ano de 1999, o SAEB inclui, além de leitura e matemática, a avaliação em 2 outros componentes curriculares, História e Geografia, o que não foi sustentado ao longo dos anos. É no ano 2000 que o Brasil passa a participar do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, organizado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o qual se realiza, a partir desta data, de 3 em 3 anos. Na entrada do século XXI, o Brasil submete-se a avaliações internacionais e é justamente no início deste século que a avaliação é fortemente incluída nos processos de planejamento educacional. No ano de 2001, é promulgado, pela Lei nº 10.172, o Plano Nacional de Educação, PNE, elaborado com a participação da sociedade, de associações e entidades de educadores e que, embora com críticas, foi concebido num processo de discussão democrática. O PNE desde a introdução anuncia a importância dos sistemas de avaliação em todos os níveis de ensino. A proposta é uma avaliação definida como prioridade associada ao desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, de forma a aperfeiçoar os processos de coleta e difusão dos dados e de aprimoramento da gestão e melhoria do ensino. Ações da década de 2000. Na primeira década do século XXI, os sistemas de avaliação em larga escala no Brasil continuaram em sua dinâmica, alguns sofrendo reformulações, outros tendo continuidade e alguns ainda criados como inovações. Provão igual Sinais. O Provão era uma avaliação extensiva a todo formando de curso de graduação presencial, com o objetivo de verificar os resultados do processo de ensino-aprendizagem, mediante provas de conteúdos específicos para cada curso superior. O ENC, Provão, que estava em curso desde 1996, vigente até 2003, foi reestruturado, dando lugar ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Sinais. O Sinais foi criado pela Lei N. 10.861, Brasil, 2004, seguindo uma proposta mais abrangente, lançando um olhar integrador para todas as dimensões envolvidas no ensino superior, ou seja, avaliando as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, bem como o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. Enquanto a avaliação do desempenho dos estudantes, os Sinais, inclui o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, o qual tem como objetivo avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e suas competências. O ano de 2005 foi pródigo de inovações na sistemática de avaliação oriundas de propostas do governo federal. Foram criados a Prova Brasil e institucionalizado o Programa Universidade para Todos, ProUni.
A Prova Brasil dá condições de instauração de criativas e inovadoras medidas de operacionalização, e o ProUni já materializa uma política de operacionalização de ideias anunciadas com o Enem. O ProUni é uma modalidade de ingresso em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas, que utiliza, exclusivamente, a nota obtida no Enem. O ProUni é, pois, um instrumento que dá um sentido pragmático, funcional aos resultados do Enem, atribuindo importância à participação neste exame, fortalecendo como instrumento de política e de interação entre Estado e sociedade. No ano de 2009, o SISU fortalece ainda mais o Enem, pois pelas notas do Enem os alunos são selecionados para ingresso em licenciaturas públicas. A Prova Brasil, criada em 2005 e aplicada de 2 em 2 anos, avalia, tal como o SAEB, habilidades de leitura e de resolução de problemas, mas diferencia-se daquela, em sua abrangência universal a todos os alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental de escolas públicas situadas em zonas urbanas, contanto que pertençam a turmas de 20 alunos ou mais. A informação oficial é que, por ser universal, abrange todos os estudantes das séries indicadas. No ano de 2005, surgem as primeiras iniciativas do movimento Todos pela Educação, o qual é institucionalizado em 2006. No ano seguinte, o governo federal o resignifica e rearticula no PDE, dando origem ao compromisso Todos pela Educação. Assim, uma ação marcante no direcionamento das políticas de avaliação, fazendo com que elas operem, produzam efeitos e não apenas números, nos sistemas escolares é a criação do PDE, e com ele do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. O PDE, lançado em 24 de abril de 2007, abrange metas à educação infantil, ensino fundamental, educação profissional, educação de jovens e adultos, formação de professores, dentre outras áreas. Sua concepção é marcada pelo predomínio do executivo, centralização e viés neoliberal no que toca à preocupação com a modernização e a eficácia do Estado, valorização do aparato técnico, controle e centralização. Nele é forte o eixo de emulação e controle dos sistemas de ensino. O IDEB, elemento central do PDE, é calculado a partir dos resultados da Prova Brasil e do fluxo escolar indicado pelo censo educacional. O IDEB não apenas situa o nível alcançado pela escola e pela respectiva rede de ensino, mas, no contexto do PDE e do compromisso Todos pela Educação, possibilita o exercício de prospecção de metas a serem alcançadas em direção à melhoria da qualidade de ensino, tendo em vista um nível considerado mínimo a ser atingido em 2021, o que converge com a perspectiva temporal do movimento Todos pela Educação. Um programa estratégico do PDE é o Planos de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto número 6.094, Brasil, 2007, que enfatiza o regime de colaboração entre os entes federados, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e o atendimento da demanda educacional, tendo em vista os objetivos de melhoria dos indicadores educacionais, no atendimento da proposta, incluída no compromisso Todos pela Educação referente a alfabetizar as crianças até, no máximo, os 8 anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico. No ano de 2008, é instituída a Provinha Brasil, que se constitui em mais um instrumento de avaliação, agora focando os resultados das séries iniciais do ensino fundamental. É também, em 2008, instituído o Índice Geral de Cursos, IGC, o qual, como o SAEB, Prova Brasil, Enem, Provinha Brasil, ENAD e Sinais, é articulado pelo INEP. O IGC agrega dados das avaliações ENAD e dos cursos de pós-graduação das instituições de ensino superior, conforme os critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, CAPES. No ano de 2010, é instituída nova estratégia de avaliação, agora focando o corpo docente. Trata-se do Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente, instituído pela Portaria Normativa No. 14, de 21 de maio de 2010. Portanto, o projeto de avaliação em larga escala em desenvolvimento desde o final da década de 1980, desdobrado ao longo de 20 anos, é reforçado a partir de 2005.
reforçado por receber importante legitimação a partir de ações pragmáticas vinculadas ao ranqueamento de instituições, escolas, redes municipais e estaduais, a liberação de recursos, a valorização da transparência para a sociedade, a necessidade de qualificação da educação. Reforçado pela criação de novos índices e sistemas de seleção que valorizam os resultados de outras avaliações, que instituem novos parâmetros de comparações entre as instituições do sistema educacional.